Seguindo aqui, então, esse eletrodo aqui, né, que é prata com cloreto de prata, ele é um dos tipos de eletrodo de referência. Sabe qual é um outro eletrodo de referência que a gente já tinha estudado, que eu nem vou explicar aqui de novo? Era o eletrodo de hidrogênio. O eletrodo de hidrogênio aqui que a gente já estudou em quali, que é o eletrodo que é usado para determinar os potenciais padrões de redução de todos os metais lá, né? Esse eletrodo padrão de hidrogênio também, o equilíbrio dele, aquele fenômeno que acontece com o hidrogênio, em o hidrogênio se oxidar, né, e formar H+, ou os íons H+, se reduzir e formar gás de hidrogênio, aquelas duas reações que o eletrodo de hidrogênio faz, elas acontecem muito rápida. Então aquele equilíbrio ele é muito acelerado. Então isso faz com que o potencial naquele eletrodo ele é varia muito pouco. Inclusive lá naquelas técnicas em que usa o eletrodo padrão de hidrogênio, nós estipulamos que o potencial dele, independente se ele se oxida ou se reduz, a gente estipulou que aquele potencial era 0 volts, lembra? Então isso aí é o ser humaninho lá que inventou esse eletrodo e ainda estipulou que o sinal que desse ali a gente chamaria de 0 volts. Para depois sempre, percebam que essa lógica a gente até já estudou, né? A gente sempre, como é que eu vou saber o potencial de redução de algum elemento? Eu tenho que comparar com outro. Então o comparativo dos químicos foi o átomo de hidrogênio, por convenção, né? Então se estipulou que o potencial dele é 0, independente do que ele faz. E aí tudo que os outros fizerem a gente vai comparar com o hidrogênio. E daí a gente vê tudo aquilo ali que a gente estudou em quali. Bom, aqui em análise instrumental, o que eu quero que vocês saibam? É que o eletrodo de prata, cloreto de prata, esse aqui, desse desenho aqui, ele é um eletrodo de referência. O potencial dele varia muito pouco. Outro eletrodo que é muito parecido com isso é um eletrodo feito de mercúrio, cloreto de mercúrio, né? Então esse eletrodo feito de mercúrio e cloreto de mercúrio, numa solução saturada de cloreto de potássio, também é um eletrodo que tem a mesma característica do eletrodo de prata e cloreto de prata. Inclusive esse eletrodo de mercúrio, cloreto de mercúrio, ele é chamado de calomelano. A gente chama de eletrodo de calomelano saturado, né? Então, lembram lá em quali, a gente fazia exercício e já falava sobre esses eletrodos aqui também. E esse eletrodo de calomelano saturado sempre aparece nos exercícios com as iniciais, né? ECS. Então quer dizer eletrodo de calomelano saturado, né? O ECS. Quem lembra lá da quali lá vai lembrar bem disso. Repito aqui, o ideal de você estar estudando potenciometria está afinadinho lá com o que eu ensinei lá em quali, né? Aí tudo vai fazer sentido aqui na análise instrumental, senão começar do zero aqui já é mais complicado. Bom, vamos lá. Esses três eletrodos aqui são, aliás, ou exceção do hidrogênio, né? Ninguém fica usando eletrodo de hidrogênio em técnicas potenciométricas. É muita engenhoca para usar esse eletrodo aqui. Então, os dois eletrodos mais usados na potenciometria são esses dois. Eletrodo de calomelano e eletrodo de prata, cloreto de prata. É o xodó da potenciometria é usar um desses dois aqui, certo? Direto, sempre esses dois aí. Então, feito isso, a gente já aprendeu aqui qual a função do eletrodo de referência e agora não só aprendeu a função, como quem são eles e como é que funciona. É simples assim, tá? Uma explicação igual a da quali lá, aqui, para enxergar a dinâmica do eletrodo funcionando, né? Como é que saiu o elétron daqui? Foi a prata que se oxidou e virou prata mais, tá aqui, ó. Aí incorporou no salzinho que já está grudado nela, beleza? E agora, eletrodos indicadores. Como é que são os eletrodos indicadores? Bom, agora a gente vai entrar na etapa de entender, e a maior parte do estudo aqui é entender quais são os tipos de eletrodos indicadores. Eles são classificados em 3 tipos, tá? 3 tipos, então a flechinha mal. São classificados em 3 tipos. O primeiro tipo são chamados eletrodos redox. Bom, nesses eletrodos redox, como o nome acho que já sugere, né? São eletrodos que medem possíveis reações de oxidação ou redução. Então, ele mede o potencial de uma reação de oxidação acontecer. Tipo esse aqui, ó, se a gente fosse esse exemplo aqui que eu inventei aqui, né? É um cobre se reduzindo. Então, seria uma possível reação de redução do analito no eletrodo. Então, se eu fosse classificar esse eletrodo aqui para essa reação, esse eletrodo aqui é um eletrodo redox, entendeu? Ele está medindo o potencial de redução de alguns elementos. Ó. Quanto que esse elemento vai se reduzir aqui, certo? Então, todos os eletrodos de indicador, né, que é o eletrodo de trabalho, né, a mesma coisa. Eletrodo de indicador, eletrodo de trabalho é a mesma coisa. Todos os eletrodos indicadores que são dedicados a medir reações de oxirredução, tanto faz uma das duas,
Esses eletrodos são classificados como eletrodos redox, então a gente vai estudar eles, certo? Depois vem também um outro tipo de eletrodo que mede o que a gente chama de potencial de fronteira, né? Lá mais adiante vocês vão entender, tá? Não vou entrar em detalhe aqui porque fica muito ruim. Eu fico dizendo muita teoria sem muita coisa visual, assim é mais difícil entender. Só marquem o nome que é eletrodo de membrana, que mede esse dito potencial de fronteira, tá? Mais para frente vocês vão perceber o que quer dizer isso. Esses eletrodos de membrana, então, eles já não é uma reação de oxirredução que está acontecendo ali. Então vejam que é bem versátil a técnica de potenciometria, né? Eu posso medir tanto analitos que tenham possibilidade de fazer reações de oxirredução, mas também posso medir analitos só pelo fato deles serem iônicos, por exemplo, né? Ou até eles talvez fazerem alguma reação e produzir um determinado íon, sabe? Até isso também. Então é bem versátil a técnica de potenciometria. Abre porta para muitas possibilidades, né? Então esses eletrodos de membrana são isso. É uma membrana, como o próprio nome diz, né? É uma membrana que aí é que tá, quando eu digo assim, o potencial de fronteira. É porque essa membrana a membrana é a fronteira. E a gente vai ter um potencial para um lado da fronteira e um outro potencial para o outro lado da fronteira, certo? É isso. Então a gente tem uma diferença de potencial entre essa membrana. Por um lado da membrana tem um potencial, para o outro lado oposto da membrana tem outro potencial. E é isso que é medido. E a diferença, então, aqui nos eletrodos do tipo de membrana é que existem eletrodos de membrana líquida e eletrodos de membrana sólida, certo? E depois, por último, existem eletrodos compostos, que aí abre, como é que eu vou dizer? Abre o leque aí para a engenhosidade e a criatividade do ser humano, né? Várias engenhocas aí são criadas que é uma mistura, uns híbridos assim de eletrodos, né? Então já classifica-se como compostos. Aqui já abriu porta para eletrodos que consideram mais possibilidades, né? Eu até coloquei um exemplo aí no material também, certo? Então agora, pessoal, a partir daqui eu vou focar muito nessa divisão aqui, ó. A gente vai estudar inicialmente os eletrodos redox, depois eu vou falar sobre eletrodos de membrana, né? O de membrana líquida eu vou explicar sobre o eletrodo que mede o íon H+, que é o hidrônio, né? Que aí mede pH, que é o mais famoso. E vou pegar um exemplo de um eletrodo que mede um eletrodo de membrana sólida. E vou explicar aqui eu vou fazer dois exemplos até, né? Primeiro mas depois o do pH também. E um exemplo de eletrodos compostos, certo? Bom, então assim, ó. Primeira coisa, a gente vai estudar esse tipo de eletrodo aqui, eletrodos redox, certo? O que são eletrodos redox? São aqueles eletrodos usados para medir analitos que têm potencial de se oxidar ou se reduzir no eletrodo, certo? Então, o primeiro tipo de eletrodo usado para esse tipo de análise, né, que o analito pode se oxidar ou se reduzir, é o eletrodo inerte. Se eu voltar nessa imagem aqui, isso aqui é uma célula, é uma medida potenciométrica, tá? A gente está medindo, o nosso analito aqui é o ferro 3+. Esse analito aqui se descarrega no eletrodo, né? No caso aqui ele pega elétrons do eletrodo, né, e vira o ferro 2+, entenderam? Então, esse eletrodo aqui é um eletrodo, né? Deixa eu tomar essa flechinha aqui, deixa eu puxar para cá. Dá uma caprichada no troço aqui. Tá? Esse eletrodo aqui, ele é um eletrodo de platina, certo? A platina aqui no caso é inerte, né? Lá em qual a gente já estudou, o potencial de redução dela é bem alto, né? Então se ela já está na forma metálica, não vai ter nenhum outro elemento químico da tabela periódica que vai arrancar elétron da platina ali, né? Então a gente diz que ela é um eletrodo inerte, né? Ela é o elemento que tem maior potencial de redução de todos, certo? Então ela é inerte ali, ninguém vai arrancar o elétron do eletrodo. Então esse aqui é um tipo de eletrodo. E nesse caso aqui, esse eletrodo, então, ele não participa da reação. Ele só está aqui para entregar os elétrons para o ferro, entendeu? Ninguém vai reagir com a platina. Então a gente chama isso de eletrodo inerte. Então é isso que quer dizer o eletrodo inerte, né? Esses eletrodos não se decompõem, né? Tá? Esses eletrodos não se decompõem na solução. O mais usado é o eletrodo de platina, certo? Então aqui, peguei esse exemplo aqui, tranquilo, eu já tinha visto isso lá, né? Beleza? Então, tá. A partir daqui, então, esse aqui é bem fácil de entender.
agora a gente vai ter os eletrodos chamados de eletrodos de primeira classe, tá? Eletrodo de primeira classe. Bom, a partir daqui, eletrodos de primeira classe é um tipo de eletrodo que todos aqui que eu estou mostrando é porque existem, né? E lá, mais adiante, lá, a gente vai ver que é possível usar esse tipo de eletrodo aqui, né? O que é um eletrodo de primeira classe, então? Eles são sempre sensíveis ao cátion do sal. O que quer dizer isso? É o seguinte, ó. Vamos pegar aqui o exemplo do eletrodo de primeira classe que seja feito de prata, só prata. Imagina um fio metálico com prata pura, certo? Então, esse eletrodo aqui, se o eletrodo ele é feito de prata, o que pode acontecer aqui, né? Esse eletrodo aqui ele vai ser sensível ao cátion da prata, certo? Então, o cátion do sal, né? Então, vamos lá. Vamos pegar assim, ó. Esse eletrodo aqui, vamos pegar, eu gosto de explicar por isso aqui, ó, a equação de Nernst, né? A gente tem o eletrodo é feito de prata, a possibilidade de reação dele é ele se oxidar, virar prata a mais, né? Liberando um elétron. Qual seria a equação de Nernst dessa reação aqui? É o potencial da prata, né? Se oxidando, menos o 0,0591 aqui da equação de Nernst, dividido por N, vezes log da concentração da prata oxidada, né, que se oxidou, dividido pela prata metálica. Concentração de sólidos, né, a gente já estipulou que é 1. Então, percebam que o potencial da célula aqui, ó, certo? O potencial da célula aqui é dependente, porque isso aqui é constante, aqui é um valor constante, o número de elétron é 1 aqui nesse caso. Então, veja que o potencial desse eletrodo aqui, ele é dependente da concentração de prata, entenderam? Então, esse eletrodo aqui de primeira classe, ele é bastante sensível à prata. Se eu tiver bastante prata a mais aqui na solução, vai dar bastante potencial aqui. Então, é dependente da concentração de prata na solução, certo? Os eletrodos de primeira classe mais usados, né, são de prata e o de mercúrio. Só que depois, mais adiante, nós vamos ver que mercúrio, condições normais de temperatura e pressão, ele é um líquido. Então, na real, ele é muito usado na potenciometria, mas não nessa potenciometria aqui que tu faz o... Não tem como fazer um eletrodo assim, sólido de mercúrio. O mercúrio é líquido, entendeu? Então, ele é usado lá mais pra frente que eu vou ensinar como. No princípio aqui, não, né? Mas, mais adiante vocês vão entender como é que é esse eletrodo aqui que é de mercúrio. Mas prata é possível fazer. Então, se a gente fizer um eletrodo de prata metálica aqui, esses eletrodos de prata metálica, eles sofrem muito pouco o que a gente chama de apassivação, né? Que é a formação de uma camada de óxido do metal na superfície do eletrodo, certo? Então, deixa eu dar um exemplo aí de uma coisa que sofre bastante apassivação, né? Lembra alumínio? Acho que eu já falei isso em outras disciplinas ali, mas vou repetir aqui. Alumínio é um elemento que se oxida muito rápido, né? Então, a gente pega uma panela em casa, assim, alumínio metálico, tu pega e passa uma palha de aço ali, deixa brilhando aquilo ali, né? E aí, rapidinho, a umidade do ar já vai fazer com que o alumínio, aquele ali que estava alumínio zero, vai perder o elétron dele para a própria umidade do ar e vai formar o óxido de alumínio. Aquele óxido de alumínio ali, ele acaba apassivando a parte metálica da panela, entendeu? Então, por exemplo, como o óxido de alumínio, inclusive, ele é um óxido bastante refratário, aguenta bastante temperatura, tu tendo uma panela de alumínio, a superfície do alumínio está cheia de óxido de alumínio. Como aquele óxido ele é muito resistente, ele apassiva o alumínio zero que está dentro da panela, na parte do metal da panela. A comida fica sempre em contato com o óxido de alumínio, que é o alumínio 3+, e aquele óxido está grudado no alumínio zero. Então, é isso. Se a gente tiver o eletrodo for apassivado por um óxido de prata, por exemplo, assim, não tem como a reação seguir acontecendo, entenderam? É isso que eu quero explicar para vocês. Ele foi apassivado. Tem uma outra substância ao redor do eletrodo, certo? É isso que é a passivação. Por exemplo, tu faz comida na panela lá, a comida fica em contato com o óxido de alumínio, e não o Al0 lá, que poderia encontrar qualquer outra coisa, a umidade própria da comida, ele já deixaria de ser Al0 e viraria Al3+, dentro da comida que tu está fazendo na panela. E isso não acontece, porque a panela está passivada por óxido de alumínio, entendeu? Então a gente mesmo sem saber, a gente ela está inerte, digamos assim, né, em transferir alumínio da panela, da parte metálica, para o alimento, certo? E isso é ruim nas potenciometrias. Eu não posso ter um eletrodo apassivado, né?
Estourou o tempo.